pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o FiscoX. Eu trabalho aqui no laboratório de auditoria digital da Cefads. Mas tem um assunto que muito me interessa e também eu acredito a todos os brasileiros. É que estamos em tempo de reforma tributária e muitas discussões estão no Congresso, estão na sociedade, nas diversas formas de mídias digitais, da boca a boca das pessoas. Mas eu quero também entender o que me afeta como robô, automação ou inteligência artificial. E eu estou falando agora sobre reforma tributária e economia digital. O que muda nesse cenário com as novas tecnologias? O que a reforma tributária pensa nesse novo momento de transnacionalidade, de comércio eletrônico, de novas formas automatizadas, uso de dados? O que passa, nesse fluxo de capitais, nesse contexto de revolução digital, de uma era das informações, criptomoedas, tudo que a reforma tributária também pode conversar sobre a economia digital, que é necessária para também avançarmos como país, como máquinas e até mesmo, será que o robô vai pagar imposto? Fica ligado que nós vamos conversar agora sobre reforma tributária e economia digital. Até mais, deixo vocês com Bruno Aguilar. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar, de volta, depois que foi apresentado aí pelo FiscoX. Então, assim, de fato, eu queria tratar de um assunto que para mim, em termos de reforma tributária, será o grande desafio, que é reforma tributária e economia digital. Como, de fato, a gente pode aliar, inovar, entender essa nova dinâmica que a economia digital trouxe para os mercados, para as questões das novas tecnologias, e como a reforma pode, de fato, ser um mecanismo de desenvolvimento, de estímulo para que a economia digital encontre suporte nessas novas transações, nessas novas dinâmicas que o Brasil precisa para desenvolver, para agregar e também para até mesmo se proteger diante da competitividade internacional, diante das automatizações. Então, como que pode se pensar, Uma coisa que eu queria já de imediato a gente tratar é que não tem como não evidenciar o quanto o nosso CTN já era anacrônico. E se a gente levar para o termo das novas tecnologias e economia digital, era extremamente defasado. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos aí, o STF foi discutir se software de prateleira, ou software, a licença, ela era tributada pelo ICMS ou ISS. Então, assim, o anacronismo ele vinha já marcado. E, de certa forma, a gente estava fora de situações que poderiam contemplar ou incentivar as startups, as novas tecnologias ligadas à automatização, ligadas a sistemas de inteligência artificiais. Tudo isso já vem sendo discutido. Então, são questões fundamentais, até mesmo para se definir o que é um estabelecimento virtual. Aonde esse estabelecimento vai estar localizado quando a gente está falando em prestações de serviços ligados à computação em nuvem. Então são importantes assim, essa demarcação, como que tem se avançado. Existia até avanços aí sobre estudos da OCDE, quem não conhece o projeto BEPS, que trata sobre um estudo sobre a erosão dessa base tributária que vinha ocorrendo nesse comércio transnacional, ligado essas questões de sistemas mesmo, e como de fato a gente está mais atualizado em onde gera essa fonte tributária. É na origem desse país onde está sediada essa empresa, ou aonde que é a fonte dessa receita. Então impacta mesmo nas tributações da renda. Nas tributações que vai ser propriamente do IBS, de valor agregado, a gente pensar o que de fato agora vão estar ser serviços ligados na própria computação em nuvem, automação, sistemas de robotização. Você viu que existiam propostas até encampadas aí de que para o desenvolvimento, a proteção dos empregos, pudesse existir algum tipo de tributo nessas formas de robotização e automatização quando afetam a perda dos empregos. Então, muito relevante é se pensar isso, assim, Existem
se a gente for pensar exatamente em definir como que é um estabelecimento virtual, ele é aonde, né? Existe hoje um ponto-chave que é definir quanto está essa representação digital dessa empresa. Ela é significante aonde? É na empresa, na sede da empresa, ou é onde que esse serviço está sendo prestado, ali na origem dessa fonte ali de receita, né? Então, onde que ele vai poder... Então, assim, mesmo outras formas hoje, né, se os dados são extremamente relevantes, é chamado de um novo petróleo, onde que podemos também pensar numa tributação ligada a essa monetização de dados, na utilização de dados, além da proteção que já existe hoje, né, com a LGPD. Mas como as empresas estão trazendo valor, trazendo receita e também tratando com os nossos dados, isso pode ser tributado? Então são várias discussões, né, que podem ser até avançar, se a gente pensar assim, vamos criar aqui uma proposta mais forte, né? Vamos dizer assim, tributar robôs na vida real e pessoas no metaverso, né? No metaverso aí teve um boom nos últimos anos, a questão das criptomoedas, as questões dos terrenos virtuais, né? Os metaversos ainda precisam ser avançados, né? Mas e as inteligências artificiais? Elas geram, essas empresas, quando é utilizada aqui no Brasil, que é, vamos dizer, a representação significativa dessa digitalização, essa empresa estrangeira poderia pagar? Então essas questões mesmo hoje do comércio eletrônico, né? Porque você tem um comércio eletrônico bem marcado de bens tangíveis, mas e dos bens intangíveis, né? Quando essas aquisições de softwares que estão em outros países vierem para cá, serem utilizados no Brasil. Então vão ter essa proposta de reforma. Vai pensar também nesses acordos de bitributação, né, de proteção aqui, né, como é que isso vai ser tratado? Então, assim, é importante, eu vejo fundamental, se pensar hoje a reforma tributária, mas nesse âmbito da economia digital, né, do comércio eletrônico, principalmente dos bens intangíveis, né, principalmente ligado aos dados, né, das pessoas que hoje são a fonte de receita expressiva das empresas, até mesmo essas empresas que atuam em publicidade e marketing com os dados das pessoas, uma propaganda ativa, né? E aí, como é que está de fato, né? E aí, se a gente for avançar a questão de streaming, Spotify, teve muita discussão, né, se é na fonte, se é na origem, e aí esses tratados também que possam pensar nessa receita que é gerado num país de origem, mas também a fonte aí é importante ser determinada. Então são muitas coisas que precisa o Brasil também estar de fato avançando nas questões ligadas à economia digital, porque hoje eu vejo muita discussão ligada às transições, porque é algo que já está mais forte, né? As questões que são já dos bens tangíveis, lá, os combustíveis, os medicamentos, né? Como é que vai ser esse período de transição do IBS, do CBS, mas de fato esse novo cenário que a gente postergou uma legislação durante muito tempo, né? Durante muito tempo ficou sem discutir de fato essa economia digital, a tributação, o comércio eletrônico, né? E o Brasil, e muitas das vezes você via até um prejuízo das empresas reais com aquelas que trabalham digitalmente, até mesmo marketplaces estrangeiros conseguindo mais vantagens do que os marketplaces físicos que atuam no Brasil. Mesmo aí se teve mudanças aí recentes, mas sempre são de fato não pensando estruturalmente num sistema que pense a economia digital como essa nova realidade. E é uma realidade que o Brasil precisa também se comparar com outros países, ver algumas legislações que são exemplos. A gente tem às vezes exemplos na economia digital da China, da Índia, em termos de legislação da Estônia. Então é um desafio que eu entendo assim, que essa pergunta que o robô fez, né? Eu vou pagar imposto, é algo que tem que estar no dia a dia, assim, e tem que ter também essa questão de nossos, agora que a reforma tributária foi para o Senado, isso também está melhor discutido, né? Esse admirável mundo novo, que é o mundo da tecnologia, que hoje já é o presente novo, né? A gente tem que estar mais próximo até para um desenvolvimento do país. A economia digital é essencial para gerar divisas, para entender esses acordos de bitributação, e aí um fluxo muito importante hoje, o fluxo de pagamentos, né? Como é que são essas novas modalidades de pagamento que chega agora com o Drex, como é que isso impacta, né, nessas prestações de serviço, a computação em nuvem, né?
as formas de computação em nuvem, é software, é infraestrutura, é uma plataforma, aonde que esse tributo vai ser destinado, se é para o Estado, né, se ele vai ser, se essa empresa isso é uma importação. Então são várias questões que a economia digital traz, né, mesmo que seja uma questão de pensar esse estabelecimento hoje, que ele não é físico, ele é virtual, mas quais são as características, né? Eu vou analisar ele onde que ele de fato tem uma representação significante digital, ali que eu caracterizo, aí eu fomento os tratados. Então, você tem muitas coisas, né, ligadas à computação em nuvem que vai discutir. Muitas coisas ligadas hoje a essa automatização com inteligências artificiais. Como essas inteligências artificiais, de fato, deverão ser mesmo reguladas, mesmo também as questões tributárias que vão estar atreladas ali, né? Como é que vai dividir ali nas questões de receita, de valor agregado com o IBS, né? Então, assim, é pensar algo que é fundamental para o desenvolvimento do país, para se pensar um cenário hoje de reforma tributária e economia digital, né? Que de fato é algo que, para além do que a gente já tem de estrutura hoje, é olhar para o futuro do Brasil dentro de um cenário transnacional, globalizado, entendendo que os bens intangíveis agora de fato precisam estar tendo impactos tributários que façam de fato impactar na vida das pessoas, incentivar as novas empresas, incentivar com flexibilidade, porque o mercado de economia digital não pode ser tão travado, né, enquanto foi as questões das mudanças legislativas, vai ser mais flexível essa norma também possibilitar entender, mas também ter espaços para as inovações, as startups, fomentar esse desenvolvimento, né? Fomentar que empresas também venham para cá, as empresas hoje de streaming, as empresas de jogos, né, que tem uma receita enorme, e aí quanto isso, né, que elas vão passar aqui a tributar. Então, assim, para finalizar essa discussão, acho que não encerra aqui, né, eu acredito que o FiscoX deverá, né, ter alguma forma de tributação aí, não vai ficar fora, até para que as pessoas possam, né, ser capacitadas em outras fontes de trabalho, as pessoas possam pensar esse treinamento, né, que para novas atividades quando for perder seus empregos. Então são muitas questões que precisam estar aí amarradas hoje na reforma tributária, mas já olhando para frente, né, admirando esse novo cenário em que você tem dados que precisam ser melhor tratados, né, os bens intangíveis em geral, né, que transitam hoje na internet serem melhor regulados, e de fato que ela olhe, seja para proteção, seja para o desenvolvimento de negócios, seja para a economia também. E o Brasil é uma base enorme, né, de interesse de empresas internacionais, mas que tem que também entender esses mecanismos, né, com os marketplaces, comércio eletrônico, essa logística, né? Então é isso que eu queria deixar, assim, alguns aspectos, né, também assim, essas políticas de incentivo, e que passa de fato, né? Não podemos pensar só nesse momento de transição, naquilo que é patente, naquilo que é tangível, nessas fontes mais marcadas hoje, combustíveis, medicamentos, né, algo ligado também à energia e tal, mas entender hoje essas novas fontes de dados e de receita, né, essas novas fontes que podem ser matrizes tributárias ligadas à economia digital, que são de fato o futuro, e que o Brasil precisa também ser um polo de desenvolvimento. E a reforma pode ser esse propulsor, né? Se a gente tem inovações aí ligadas a criptomoedas, se você tem aí inovações ligadas às questões de software e infraestrutura, né? Pode aí, né, mesmo em novas perspectivas aí, a gente ser um polo de atração, e a reforma também ser um estupim de todas essas mudanças, e de fato o Brasil sai desse anacronismo digital e que tem uma norma flexível, que incentive, que fomente a segurança jurídica, e que também tem uma melhor, assim, até para se pensar em termos de alíquota, entre pensar em termos de recolhimento, né, seja mais aderente a toda essa economia digital. Valeu? Queria deixar essa reflexão aqui. Eu acho que é fundamental pensar hoje essa reforma tributária dentro da economia digital. Comenta, curte e deixa a mensagem aí, o FiscoX aí de vocês. Valeu, pessoal. Segue aí, tchau, tchau, comenta. Seguimos junto.